Olá! Está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Professores de escolas públicas e particulares foram incluídos no público-alvo, que tem direito a receber a vacina gratuitamente. Durante as estações mais frias do ano, é comum um aumento de casos de gripe. Para se prevenir, a vacinação deve ser feita antes do inverno chegar. Por isso, a partir de segunda-feira, o público-alvo começa a ser vacinado. Este ano, os professores entram na lista da campanha. Os professores sempre solicitaram serem incluídos nesse grupo preferencial e, claro, pelo fato de que eles têm contato com dezenas de alunos diariamente e estão mais expostos também a essa contaminação. Também tem direito à vacina crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, mulheres no pós-parto, idosos, profissionais da área de saúde, indígenas, presos, profissionais do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas. Um dos sintomas que diferencia os casos de gripe dos resfriados é a febre. Ela pode durar cerca de 3 dias. O doente também tem dor muscular e de garganta, coriza e tosse. O tratamento deve começar em até 48 horas. A campanha de vacinação tem o objetivo de reduzir internações e mortes por causa da doença. Ano passado foram 12 mil casos e 2 mil mortes. De janeiro até agora, 48 pessoas morreram por complicações da gripe. Pequenos cuidados podem evitar a transmissão da doença, como lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel. E, claro, se vacinar. Mesmo se você tiver uma gripe, você deve tomar a vacina, porque você pode estar sendo protegido contra outros subtipos que estão incluídos dentro da vacina. Os anti-inflamatórios são muito utilizados pelos brasileiros, mas o consumo inadequado pode trazer uma série de complicações à saúde. Um estudo recente aponta que os medicamentos à base de ibuprofeno e diclofenaco aumentam consideravelmente o risco cardíaco, como mostra a reportagem da NTV de Pato de Minas. Alguns anti-inflamatórios estão disponíveis para qualquer consumidor. Normalmente tem efeito rápido para aliviar a queixa do paciente. De garganta, todas as dor de cabeça. Procura constante na farmácia devido a ser um medicamento, de certa forma até mesmo polivalente, por agir em dores, analgesias, e também inflamações. Mas os benefícios dos medicamentos estão diretamente ligados à orientação médica. Um estudo recente feito na Universidade de Copenhague alerta para os riscos de anti-inflamatórios como o ibuprofeno e o diclofenaco. O uso indiscriminado está diretamente ligado ao aumento do risco de infarto. O risco é maior principalmente para quem já tem problemas cardíacos e aquelas pessoas que já têm outros fatores de risco. Os anti-inflamatórios não são medicamentos que se possa usar indiscriminadamente. Nós vemos o uso dos anti-inflamatórios desde a tenra idade, crianças pequenininhas tomando suas gotinhas de cataflã e diclofenaco, até os idosos, que ainda têm um risco muito maior, inclusive por hemorragias gastrointestinais, e pensa-se que isso não tem nenhum efeito colateral. E tem sim, e esse trabalho mostra que mesmo esses que nós considerávamos mais inofensivos, também podem causar infarto, aumento da pressão arterial, lesão renal, lesão gástrica e ser um grande complicador da vida dessas pessoas. Os médicos reforçam o perigo da automedicação. Tomar medicamentos não é uma brincadeira, não é inofensivo e também nos balcões das farmácias, os farmacêuticos que lá atuam e são responsáveis devem ter um cuidado maior no cuidado da liberação desse tipo de medicamento a qualquer pessoa. 1 bilhão de pessoas fumam em todo o mundo diariamente. É o que aponta uma pesquisa realizada em quase 100 países. Mas o Brasil se destaca no cenário internacional quando o assunto é o combate ao tabagismo. 1 em cada 10 mortes no mundo é provocada por doenças causadas pelo cigarro. A estatística faz parte de uma pesquisa publicada pela instituição científica The Lancet, que analisou os dados de 195 países.
Nas próximas décadas, o cigarro pode matar cerca de 8 milhões de pessoas por ano e provocar um prejuízo na economia global de US$ 1 trilhão, devido aos gastos com saúde e à perda de produtividade. Segundo o estudo, 1 bilhão de pessoas fumam diariamente em todo o mundo. Estados Unidos, China e Índia são os países onde existem mais fumantes. A pesquisa apresentou um resultado positivo para o Brasil. O país foi apontado como um caso de sucesso no combate ao tabagismo. Nos últimos 25 anos, o número de brasileiros fumantes diminuiu consideravelmente. A porcentagem entre os homens caiu de 29% para 12%, já entre as mulheres, de 19% para 8%. 4 fatores contribuíram para esta redução: o fim das propagandas de cigarro, o aumento dos impostos sobre a indústria do tabaco, os alertas de riscos impressos nos maços e a proibição de fumar em locais fechados e nas varandas de bares e restaurantes. Apesar dos avanços, o Brasil ainda é o 8º país do mundo no ranking de número de fumantes. Cerca de 18 milhões de pessoas ainda não largaram o cigarro. A cardiologista Adriana Xavier Brito diz que sem a ajuda de especialistas é difícil parar de fumar. A pessoa pode procurar ajuda nos postos de saúde, porque hoje em dia já se tem medicamentos para auxiliar, né, e suporte para você conseguir diminuir a dependência à nicotina. Profissionais de saúde também, psicólogos e médicos, que podem dar suporte, porque é fundamental cessar o tabagismo. Adão é um exemplo de quem procurou ajuda e conseguiu superar o vício, depois de ter fumado durante 30 anos. A mudança aconteceu por causa de um problema de saúde. Ele precisou colocar 2 pontes de safena e o medo de morrer provocou a mudança de hábito, que já dura 15 anos. Eu achei que se eu fumasse eu ia piorar, aí parece um estalo que o médico pediu, né? E a vida ficou bem melhor assim? Mostra, graças ao Senhor. O valor médio do aluguel residencial no país voltou a cair. Um levantamento da empresa Viva Real mostra um recuo de quase 8% no primeiro trimestre. No Rio de Janeiro, o preço do metro quadrado é o menor desde 2014. O mercado está realmente bom para quem busca um imóvel para alugar. Priscila vai trocar de casa depois que encontrou uma nova moradia na mesma rua, pagando quase a metade. Eu estava num apartamento em que o valor era alto, a gente fez uma negociação com o locator, no momento ele não aceitou, a gente percebeu que a gente conseguiria pagar quase a metade do que a gente estava num apartamento com um tamanho bem equivalente. Um estudo divulgado esta semana que reúne informações de corretoras, imobiliárias e incorporadoras mostra que o preço do metro quadrado para aluguel está mais barato. A média no Rio de Janeiro no primeiro trimestre do ano atingiu o menor valor desde 2014, R$ 33,06. O aluguel, em média, ficou 4,5% mais barato em janeiro, fevereiro e março, em relação ao mesmo período do ano passado. A gente entupiu o mercado carioca de imóveis para serem alugados. Por consequência disso, o preço médio do aluguel caiu naturalmente. O momento é bom para negociação, para reverter aluguéis mais caros. No Brasil, São Paulo lidera o ranking das cidades com aluguel mais caro, com R$ 35,38 o metro quadrado, à frente do Rio, Brasília, Santos e Recife. A pesquisa foi feita em 30 cidades em diferentes regiões do país, num universo de 2 milhões de imóveis com potencial de locação. De acordo com esse especialista do ramo imobiliário, a queda no valor do aluguel chega no mesmo momento onde há o maior número de contratos novos. O valor de investimento para a compra de imóvel para uma família é bem maior, é uma decisão mais difícil. E aí, quem precisa buscar modificação de moradia, ele opta, nesse primeiro momento, por alugar. Há 160 anos nascia o jornalista e escritor Aloysio Azevedo, autor de clássicos como O Cortiço e O Mulato. Suas histórias, registradas em livro, ficaram conhecidas em todo o país por retratar com uma dose de ironia os costumes da sociedade brasileira.
O promissor caricaturista mudou-se para o Rio de Janeiro em 1876, a fim de estudar na Academia Imperial de Belas Artes. A morte do pai em 1879 fez ele regressar a São Luís e passar a se dedicar à literatura. E este abandonado casarão guarda muito desta memória. Foi exatamente desse mirante do casarão colonial do século XIX que Aloísio Azevedo, em 1881, escreveu o romance O Mulato, abrindo assim as portas da literatura nacional para o naturalismo. A história do órfão mulato massacrado pelo preconceito e ira da igreja revoltou a crítica da província, mas lançou o escritor mais uma vez à capital federal. Ele é hostilizado, né, até de certa forma contraditória, ele consegue vender os exemplares. E com esse dinheiro, com esse recurso, é que ele viaja para o Rio de Janeiro. Apesar de ter escrito crônicas, contos e inúmeras participações na imprensa nacional, o baixo retorno financeiro fez o autor de O Cortiço, obra também naturalista transposta para o cinema na década de 70 passada, ingressar na carreira diplomática. Serviu no Japão, Itália e Argentina, onde morreu vítima de acidente automobilístico em 1913. Os restos mortais vieram para São Luís, a ilha que tanto o discriminou. O Aloísio Azevedo, ele era grande demais para a época dele e talvez o Maranhão não conseguiu comportá-lo, por isso que ele teve que sair do Maranhão, infelizmente. Mas a mesma grandeza foi revivida com os entusiastas da obra dele. Compro todas as edições que saem, tem já 65 edições do Cortiço, 40 do Mulato, e esses livros, desde que eu comecei a me dedicar, tenho feito essas aquisições de todos os livros que forem saindo sobre Aloísio e de Aloísio. O visual fica por aqui. Você já sabe, né? Para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp 021 974 522 300. A gente volta amanhã às 8. Boa segunda para você. Tchau!